Viva! Aqui estamos nós para o quarto Vai a Jogo, patrocinado pela Solverde.pt. Hoje quem vai a jogo connosco é o Pedro Barata, para a segunda vez aqui no podcast a falarmos de futebol, depois no primeiro episódio termos tido connosco o Pedro Varela e o João Castro, nomes que o Pedro também conhece bem. O Pedro Barata esteve na gênese do Visão de Mercado e portanto tem muito futebol já nas jovens, eu não diria pernas, mas mãos, se calhar, mais do que pernas também. O Pedro também fez parte do jornal A Marca, na qual escreveu vários textos e que eu tive, pelo menos, o prazer de ler, e no qual tanto aprendeu, julgo eu, não é? E tanto conheceu. E de resto o Pedro está sempre pelo Twitter a comentar, seja em português, seja em espanhol, e sempre com uma visão muito própria e muito assertiva da atualidade futebolística, e portanto digo-vos desde já, para quem não está a ouvir ou a ver, para ir procurar o Pedro Barata no Twitter e para o seguir o mais rápido possível. Olá Pedro, tudo bem? Olá Pedro, é um gosto estar aqui contigo e obrigado pelo convite, obviamente. Nada. Ora bem, só para localizar então quem nos ouve, nós estamos aqui para falar Champions League, estamos aqui para falar do PSG e estamos aqui para falar do fenómeno que é Kylian Mbappé. Nós estamos a gravar na ressaca da primeira mão dos 4 primeiros jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões, portanto na ressaca do PSG Barcelona, que acabou com um 4-1 para a equipa visitante. E vamos começar, vamos direto ao assunto de Mbappé e vamos direto à pergunta e às comparações que todos começam a fazer. 22 anos, já tem 24 golos na Champions League, tem 16 assistências, o que também não é um número pouco, e apesar da comparação poder ser de alguma forma injusta, mas Lionel Messi na mesma idade tinha 17 golos e 7 assistências, tinha já uma Champions, mas na qual, quiçá a única, na qual não foi muito influente, não é? Aquela de Rijkaard. Cristiano Ronaldo tinha 0 golos na Champions com 22 anos, tinha 5 assistências, isto só na Champions, porque Mbappé já tem múltiplas taças, ligas, e tem uma coisa que ainda nem Messi nem Ronaldo tem, que é o tão ambicionado Mundial, onde foi bastante influente de resto. Pedro, faz sentido pensar já no Mbappé como, se calhar não só como o herdeiro desta fase que aí vem de ressaca pós-Messi e Ronaldo, mas se calhar como um possível homem para destroná-los como o futuro GOAT, não é? O greatest of all time, ou é demasiado exagerado, ou é demasiado cedo? O que é que tu achas sobre isto? Bem, essa pergunta quase que encerra 2 ou 3 perguntas nela própria. Em relação a isso do GOAT, acho que para já é um pouco cedo, acho que é melhor irmos passo a passo. Em relação ao resto, acho que Kylian Mbappé é um daqueles casos no desporto que desde a primeira hora nós tivemos expectativa por aquilo que poderia vir a ser, e é uma daquelas certezas que era mais quando é que iria acontecer e não se iria acontecer. Nós podemos recordar que já em 2016, 2017 e Mbappé de dezembro de 98, portanto era Mbappé um adolescente e ele já é a figura de proa do Mónaco, que chega às meias finais da Liga dos Campeões, já marca o Dortmund, já marca a Juve, já marca o City. Portanto, já aí, com 18 anos, digamos que já é uma das figuras de uma edição da Liga dos Campeões, com 19 é uma das figuras do Mundial, e provavelmente, se não tivéssemos em anos tão marcados pelo domínio de 2 figuras tão imponentes, se calhar até mais jovem teria sido unanimemente considerado o melhor do mundo. Tu certamente recordas-te que há 20 anos Ronaldo Nazário, já com 18, 19 anos, já 20 anos, já era unanimemente considerado o melhor, e provavelmente Mbappé, se não tivesse parecido com Messi e Ronaldo, provavelmente já o teria sido considerado. Agora, acho que a exibição da noite de terça-feira em Camp Nou, eu não diria consagratória, porque ele já teve outras grandes noites, mas é assim uma espécie de confirmação a nível de clubes, ainda por cima à frente de Messi, no grande cenário que é a Liga dos Campeões, sem Neymar, portanto com a responsabilidade de ser o as em solitário da sua equipa, e é uma noite em que Mbappé, além dos 3 golos, além de ter pesado tanto
entanto, no resultado final deixa uma sensação de domínio muito, muito grande, até mesmo antes do 2-1, antes dele fazer o seu bis. Há uma série de ações em que ele mostra uma superioridade sobre a defesa do Barcelona que poucas vezes vimos, e que atestam que realmente já está pronto para ser o melhor, coincidindo obviamente com já os 30 e muitos de Messi e de Ronaldo. Não estamos aqui a fazer o funeral, entre aspas, a nenhum dos dois, que já provaram que são mestres na arte de perdurar, mas obviamente que isto, no ponto de vista simbólico, tem bastante peso, e Mbappé provou que está pronto para ser o próximo, e eu quase que diria que no caso de Mbappé o futuro é agora, e já nos próximos meses, quer com esta Liga dos Campeões, quer com o europeu que vem aí, podemos ter grandes novidades neste salto definitivo de Mbappé ao trono. Sim, e fizeste bem em referir a questão do Mónaco e da adolescência ainda de Mbappé, porque eu acho que isso é importante em Mbappé. A idade nunca foi uma desculpa para ele falhar, e a questão é que Mbappé não só esteve em grande desde cedo, como ele nunca se esconde nos grandes jogos. Ele foi influente na final do Mundial contra a Croácia. Essa caminhada do Mónaco, como tu fizeste referência muito bem, em que o Mónaco elimina, por exemplo, o City, que é uma caminhada extraordinária, e Mbappé, de facto, é a figura de proa, até porque nós olhamos agora para aquela equipa do Mónaco, e muitos dos outros jogadores depois falharam no pós-Mónaco, daquele contexto, não é? O do Mónaco de Jardim. O Lemar não foi o jogador que prometeu, o Bakayoko também acaba por não ser o jogador que prometeu, apesar de serem belíssimos jogadores, obviamente, mas alguns deles foram falhando, até o próprio Mendy. Mbappé não falhou, era mais novo de todos eles e não falhou. E pronto, e de facto falavas muito bem também da exibição dele em Barcelona e de Ronaldo, e olha, a mim pessoalmente fez-me lembrar Ronaldo, não sei se por ter alguém tão rápido e tão imponente no campo, mas fez-me lembrar Ronaldo, e é verdade, Mbappé logo aos 30 segundos do jogo já estava a ameaçar a baliza de Ter Stegen, o que é extraordinário. Vamos só enquadrar Ronaldo e Messi, se calhar mais, não tanto numa perspectiva de comparação, mas numa outra pergunta em que falamos de Ronaldo e Messi, porque a grande crítica a Mbappé ainda hoje, lá está, e porque se calhar tem 22 anos, não tem que provar isso ou não, mas a grande crítica a Mbappé é que ele é um jogador unidimensional, ou seja, é muito dependente da velocidade pura e dos seus picos de velocidade, e muito se diz sobre o que será Mbappé quando isso acabar. Raramente se fala de Mbappé como um bom jogador na ligação com os colegas, ou como um jogador inteligente, mas recordar também, se calhar, que a Ronaldo vaticinava o mesmo destino, ou seja, quando perdesse a força e a velocidade deixaria de ser quem é, e no entanto aqui temos que ser um Ronaldo com 36 anos a ser influente como sempre foi. Achas que Mbappé é mesmo um jogador unidimensional, ou achas que ele é tão rápido, aquela vertigem da velocidade de Mbappé é tão rápida que as pessoas não conseguem ver mais nada? Ou seja, há mais Mbappé para além do Speedy Gonzalez? Eu acho que há muito mais. Aliás, eu quando sobre este tipo de jogadores faz essa acusação somente de velocidade, eu quase que fico com vontade de que se me dessem a mim, por exemplo, o corpo do Mbappé, eu não iria jogar como ele, porque evidentemente para atingir aquele nível de futebol é preciso não só um domínio técnico muito, muito grande, mas mesmo um domínio mental e de compreensão do jogo, que não é propriamente, olha, agora passas a ser capaz de correr os 100 metros em 10 segundos e mete-te a jogar futebol assim, senão o Bolt seria o melhor jogador de futebol de sempre. Não teria tido uma modesta carreira na Liga Australiana. Mas pensando aqui à questão que tu me colocaste, que é muito interessante, eu acho que por um lado, muitas vezes, esta questão do físico versus talentos é muito enviesada, porque quando vemos, como tu disseste, uma superioridade física tão grande, tendemos a achar que é só ela que está em questão. E, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, à luz dos maus resultados que as equipas espanholas têm tido na Liga dos Campeões nos últimos 2 ou
3 anos, fala-se muito que em Espanha joga-se a uma velocidade e que na Alemanha ou em Inglaterra joga-se a outra, que há uma superioridade física das equipas de outros países da Europa face àquilo que existe em Espanha, recordando um pouco aquilo que acontecia nos anos 70, 80, quando as equipas espanholas sofriam muito por comparação com outras equipas europeias, e sendo verdade que na La Liga neste momento joga-se um futebol com níveis físicos ou de agressividade inferiores aos da Bundesliga ou aos da Premier League, há também uma questão de talento. Por exemplo, tu ontem no Sevilla Dortmund, e sem me querer antecipar, além de toda a questão física, o Dortmund tem mais talento que o Sevilla. O Sevilla não tem um Jadon Sancho nem um Erling Haaland. Portanto, não é só uma questão física. E em relação ao Mbappé, também gostaria de deixar uma nota que é: nós hoje em dia, em relação a estes jogadores jovens e talvez também pela pressa que está associada ao tempo em que vivemos, parece que deixámos de compreender que os jogadores evoluem e que os jogadores progridem e que um jogador, quando aparece com 17, 18, 19, 20, 21 anos, não vai ser o mesmo jogador do que com 30 anos. Eu poderia fazer essa reflexão em relação ao Ruben Dias. O Ruben Dias, em 2021, com o Guardiola, não é o mesmo Ruben Dias que em 2018 com o Rui Vitória. Isso é absolutamente normal. O Ronaldo hoje em dia não é um jogador que era no Euro 2004, nem o Messi é o extremo direito que jogava com o Rijkaard. Portanto, há uma evolução e os melhores jogadores são também aqueles que são mais capazes de ir adaptando e melhorando o seu jogo. E eu acho que isso, Mbappé tem feito isso e tem feito isso muito rapidamente, porque no Mónaco nós víamos muito associado a uma equipa muito de contra-ataque, muito de vertigem, uma equipa obviamente também treinada por Leonardo Jardim. No Mundial também víamos como Deschamps, ao seu bom estilo de final de anos 90, não é? Que ele aprendeu na Série A com Matuidi, Pogba, Kanté, a suster e a suster as arrancadas de Mbappé em transições, mas é um jogador que no dia-a-dia tem melhorado muito a jogar com poucos espaços, que está numa equipa super dominante da sua liga e que aprendeu a ter um diálogo futebolístico com jogadores como Verratti, Neymar, Paredes, que exigem que ele vá tendo essa compreensão de jogar em espaços mais curtos, e ele em Camp Nou demonstrou que não só ao nível técnico, mas também ao nível de se associar com os companheiros, tem tido um crescimento muito acelerado e que acho que que nos pode levar a pensar que teremos um jogador absolutamente capaz de não ser unidimensional. E aliás, se queremos ver o reverso da medalha, ou seja, um jogador que até é um ano mais velho que ele e que tem falhado em ter em adicionar registros ao seu jogo, olhamos para o outro lado, estava do outro lado, Ousmane Dembélé, igualmente prodigioso a nível daquilo que foi a irrupção dos dois na escola francesa, e Dembélé sim, um jogador que claramente 4, 5 anos depois de ter saltado para a ribalta, continua a ter defeitos muito semelhantes aos que tinha quando chegou ao Barça. Continua a ser um jogador muito veloz, muito capaz de 1 contra 1, mas que falha em momentos de definição, falha em aspectos técnicos, falha em saber quando soltar a bola, quando não soltar, e portanto aqui temos 2 casos de jogadores que, tendo obviamente condições de partida diferentes, mas com algumas características semelhantes. Um tem evoluído numa direção e outro noutra, ou tem estagnado. Portanto, também há que dar mérito aos jogadores quando vão evoluindo, e claramente que Mbappé tem no feito. Sim, isso é para adicionar, talvez, eu concordo inteiramente contigo, e acho que Mbappé tem uma coisa que os grandes jogadores têm, que os maiores da história têm. Ele é muito inteligente a ler o jogo, é muito inteligente a perceber onde é que podem estar as oportunidades para ele já durante um jogo. Por exemplo, isso percebeu-se em Barcelona. Mbappé começa a encostar mais a uma faixa, onde Koeman coloca o Serginho Dest a marcá-lo, porque é o jogador mais rápido do plantel de Barcelona. Rapidamente Mbappé percebe que no meio é que pode estar o cofre, digamos, não o cofre, mas o tesouro dele, não é? Quando ele começa a cair em cima de Sérgio Busquets, quando ele começa a cair em cima de Piqué, que
nitidamente com limitações físicas, e a partir desse momento Mbappé começa a virar o jogo. A primeira oportunidade de golo, por exemplo, num jogo, que é aquela em que o Icardi remata um bocado mais fraco, nasce justamente daí, de uma diagonal para dentro já do Mbappé, e diagonal para fora do Icardi, mas em que Mbappé percebe que realmente nesse espaço pode aproveitar muito melhor e pode ter um melhor jogo. Última pergunta sobre Mbappé, e porque essa é uma pergunta clássica sobre todos os jogadores que não jogam em Espanha, que não jogam em Itália. É algo que se fala muito em Espanha, Itália e Inglaterra, peço desculpa. É algo que se fala muito ainda hoje sobre a carreira de Pelé, por exemplo, e usado muito nas comparações Pelé-Maradona. Mbappé está em França, nunca deixou de estar em França, não é? Primeiro no Mónaco, depois no PSG. Achas que Mbappé, para ser tido como um dos grandes jogadores de sempre, ou vamos esquecer agora a conversa dos grandes jogadores de sempre, se calhar simplesmente para ganhar uma bola de ouro, que seja, achas que ele precisa sair do PSG e provar-se em Inglaterra, ou no Real Madrid, ou no Barcelona? E eu pergunto isto porque até os jogadores do Bayern me parecem ter algumas... Eu sei que o Lewandowski ganhou em termos de prémios individuais o BS este ano e tudo mais, mas até na Alemanha parecem ter dificuldades em atribuir prémios grandes aos jogadores do Bayern. Achas que Mbappé tem que sair do PSG, ou achas que ele vai projetar o PSG de tal forma, juntamente com o Neymar, obviamente, e com todo o resto da equipa, já lá iremos, que ele pode mesmo ganhar prémios individuais ao serviço do PSG? Bem, eu acho que ele pode claramente ganhar prémios individuais ao serviço do PSG, e acho que os pode ganhar já este ano, porque com a óbvia candidatura do PSG à Champions, com um europeu onde uma vez mais a França vai estar na primeiríssima linha de favoritos, acho que ganhando os dois, ou até só um desses dois torneios europeus, acho que Mbappé vai ser um claríssimo candidato a troféus individuais. Portanto, acho que não terá de sair do PSG para ser um candidato a esses troféus, mas acho que sairá. Acho que a ambição dele e a vontade dele, obviamente que há uma tentação óbvia de apontá-lo a Madrid, pela opção que o Real Madrid tem em ter estes Zidanes ou estes Ronaldos, seja Nazário, seja Cristiano. Há uma óbvia tentação de apontá-lo a Madrid, mas acho que Mbappé, hoje, em 2021, eu surpreender-me se ele fizesse toda a carreira no PSG, mas obviamente que da parte do PSG e da parte também de quem detém o clube, haverá uma enorme vontade em ter Mbappé, até já para acabar, fazendo referência a um artigo que o Simon Cooper se publicou no Financial Times há uns meses. Ele dizia justamente que Mbappé é uma espécie de sonho, de sonho do PSG como clube, porque é o jovem francês, suburbano de Paris, com ascendência africana, portanto faz a síntese com França e com a França colonial, digamos assim, ou pós-colonial, o rapaz prodígio dos subúrbios de Paris, que consegue ser o símbolo de um clube, que ao mesmo tempo o símbolo que o PSG quer dar a Paris, e essa Paris suburbana, o símbolo que o PSG quer dar à França como líder da seleção francesa, e o símbolo que Paris, com a sua vertente internacionalista, quer dar ao mundo. Portanto, são os três símbolos que o PSG quer ter num, e, por exemplo, Neymar, em alguns destes símbolos, não consegue ser, e é o símbolo claramente que o PSG quer ter como clube, e, portanto, ao fazer toda essa síntese, ao ser simultaneamente um símbolo para um rapaz que está em Pequim, como para um rapaz que está em qualquer bairro de Paris, Mbappé é uma espécie de símbolo perfeito para o PSG, e, portanto, quem quiser tirá-lo de Paris terá de fazer um grande esforço, mas eu acho que Mbappé acabará por sair, mas obviamente que não será nada fácil. Sim, eu diria que 25 anos depois da Anelka, o PSG tem uma nova hipótese de arranjar esse seu símbolo. E belíssima referência a Simon Cooper, que é para mim um dos melhores escritores sobre futebol de todos os tempos, apesar de ser o nosso contemporâneo, e ainda bem. Vamos ao PSG então, e porque, olha, fizeste uma ótima ponte. O PSG, que às portas do Natal deu um presente envenenado a Thomas Tuchel, não é? E despediu, e contratou Maurício Pochettino. O PSG fez aquilo que, digo eu, não me levem mal, mas que
o Barcelona, o Real ou o Juventus não tiveram coragem de o fazer, que foi depois de maus inícios da época premir o botão de pânico, e deu tempo ao novo treinador desde dezembro para poder moldar a equipa à sua imagem até chegar a esta fase mais aventada da Champions. Achas que foi falta de paciência naquela altura ou achas que foi uma gestão muito inteligente do caso? É uma muito boa pergunta, à qual eu não saberia dar uma resposta de sim ou não. Eu acho que o PSG é o mais paradoxal dos superclubes, ou seja, um clube que até há 10 anos não ganhava nada, passa a ganhar tudo internamente e ainda assim está descontente por não ganhar tudo internamente, porque só quer um título europeu. Acho que Thomas Tuchel pela primeira vez colocou o clube na condição de poder ganhar esse título, mas acho que também Thomas Tuchel acaba por ser vítima, por um lado, da própria natureza do PSG, um clube que tritura treinadores e vai triturando figuras, por um lado, por essa opção que tem, e por outro, pelo facto de ter certas guerras internas que vão consumindo também os seus protagonistas, à velocidade também que a propriedade do clube quer que chegue o sucesso, mas também, e apesar de eu não ser especialmente protetor, entre aspas, da maneira como estes clubes funcionam, acho também que o Thomas Tuchel, e sendo eu um adepto das ideias que o treinador alemão tem para as suas equipas, Thomas Tuchel já deu provas de que também não é uma figura fácil. Aliás, eu julgo que foi Weidenfeller, sim, o guarda-redes do Dortmund, que disse que dentro de campo, como treinador, Thomas Tuchel é absolutamente inquestionável, ou seja, o quão brilhante ele é algo que não se pode discutir, mas que fora de campo é um treinador muito exigente, um treinador com dificuldades de relacionamento com as suas equipas, um treinador que já quando sai do Mainz sai com alguns anticorpos dentro do clube, apesar de até ter melhorado o trabalho que Klopp tinha feito. Um treinador que na sua segunda época do Borussia Dortmund cria um ambiente absolutamente insustentável dentro do clube e que também provavelmente no PSG sairá por se terem repetido alguns desses padrões de comportamento que levam que no longo prazo não consiga manter uma relação tão sã quanto, por exemplo, o seu companheiro de geração, diria eu, Klopp, consegue para ter processos e períodos tão largos no seu clube. Portanto, acho que provavelmente houve culpas de ambos os lados e houve também claramente um entender por parte do PSG que havia um treinador muito sedutor no mercado à espera deles. Acho que se não houvesse o nome que houve disponível, um ex-jogador do clube, claramente um dos treinadores mais capazes a nível mundial, provavelmente Thomas Tuchel ter-se mantido no cargo. Portanto, acho que é um casamento de conveniências. Provavelmente Tuchel também olhava com bons olhos para a Premier League e para o banco do Chelsea, já na altura estava muito quente e ele já tinha sido entrevistado para o cargo em 2016, depois da sua primeira época no Dortmund. Portanto, acho que é um raro caso de casamento de conveniências que no Chelsea, em Pochettino, em Tuchel, no PSG, acho que ninguém se calhar ficou assim tão triste por aquele desenlace quanto isso, porque todos acabaram por arranjar uma solução rápida e para já todos parecem estar contentes com ela. O Chelsea melhorou, o PSG ganhou 4-1 ao Barça, portanto acho que foi uma solução de conveniência que acabou por agradar a todos e digamos que acho que todos tomaram esse movimento sabendo que na jogada a seguir seria algo que os agradaria a todos. E vamos ver se a próxima jogada e se o PSG não jogou várias jogadas à frente e se Pochettino também não terá uma palavra a dizer na possível transferência de Messi, mas lá iremos mais adiante daqui a uns meses, talvez. Até porque pode ter sido o último jogo de Messi no Nou Camp para a Liga dos Campeões. Falar em Messi, em Barcelona não tivemos Neymar, não tivemos Di Maria. Mesmo assim foi mais do que suficiente para, eu diria, para humilhar a equipa da casa. Eu digo humilhar no sentido do quão dominante foi. Muito se fala dos três homens da frente da PSG, não é? Obviamente Di Maria, Neymar, Mbappé, também obviamente Moise Kean e Icardi, mas no meio campo houve Idrissa Gueye, Verratti
e para mim o melhor jogador em campo, se não fosse Mbappé, que foi o Leandro Paredes, que eu acho que teve um jogo extraordinário, já para não falarmos de Herrera, de Sarabia, que estavam no banco e que também podem fazer parte daquele meio campo. Achas que, considerando tudo isto, podemos estar a falar do melhor 11 do futebol mundial hoje em dia? Até porque na defesa, isto é uma pergunta provocatória, ok? Eu não parto do princípio que seja. Quero ouvir-te. E não esquecendo também que na defesa, e eu acho que o PSG tem feito bastantes. Acho que a contratação de Florenzi, por exemplo, deu uma segurança que não existia no ano passado. Mesmo Cruzal, acho que está melhor jogador que nunca. Kimpembe também, apesar da perda de Thiago Silva, mas achas que podemos estar a falar do melhor 11 do mundo neste momento? Assim, eu acho que se atribuíssemos a cada jogador uma pontuação e fizéssemos o somatório, provavelmente sim, porque Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Paredes, Keylor Navas, que em contexto de Liga dos Campeões é um super guarda-redes, Marquinhos, Kimpembe iriam elevar muito a nota. Acho que, por exemplo, o Bayern provavelmente tem um 11 mais equilibrado e mais consolidado, porque acho que ainda assim na defesa o PSG tem algumas dúvidas. Agora, sem dúvida que é um super plantel e acho que quando uma equipa vai jogar uma eliminatória dessas, a Barcelona, sem Neymar e Di Maria, e ainda assim apresenta o ataque que apresentou, e ainda assim apresenta o banco que apresentou, ou seja, mesmo tendo estas baixas, apresenta aquele ataque, e vai ao banco buscar Sarabia, vai ao banco buscar Draxler, vai ao banco buscar o próprio Danilo, é um plantel, obviamente, é um super plantel, é uma super equipa, que está plenamente capaz de assaltar a Liga dos Campeões. Acho que até ao jogo contra a Atalanta o ano passado havia ali um trauma que começou até que foi visível no começo do jogo contra a Atalanta, mas acho que aquele gol de Marquinhos ao minuto 90 foi assim uma espécie de libertação do PSG, que já o ano passado poderia ter ganho a competição e que este ano está mais do que capacitado para voltar a chegar à final e eventualmente erguer um troféu que há uma década persegue. Exatamente, e já lá iremos a essa parte das Champions um bocado mais. Última pergunta para ti sobre o PSG. Não há competição interna em França e este ano até há mais, não é? Mas fica sempre a sensação de que não há mais competição interna, há mais relaxo por parte do PSG, acho que fica muito essa sensação, mas sem grande competição interna, e peço desculpa a todos os fãs de outros clubes que não o PSG em França, não podem, e esta semana já se fala de renovação de Neymar até 2026, há alguma luz ao fundo do túnel também para a renovação de Mbappé, mas não achas que assim que consigam a Liga dos Campeões podem ficar a faltar desafios a estes jogadores? Porque, e se calhar passo teu a bola falando eu um bocadinho, eu acho que para estes jogadores ou eles têm o desafio de facto elevar o PSG a um estatuto que o clube não tem e ganhar múltiplas Ligas dos Campeões, ou então eu não no caso de Neymar, no caso de Mbappé, sobretudo estes dois, como é que eles podem motivar se conseguirem essa Champions? Eu acho que não, ou seja, acho que mesmo ganhando a Liga dos Campeões eles manteriam a motivação. Obviamente que, e isso quase pode parecer um pouco paradoxal, mas eu acredito que nos próximos 5 anos Mbappé e Neymar possam em todos os verões forçar ou pensar em sair e possam todas as primaveras estar igualmente concentrados em ganhar a Liga dos Campeões. PSG, não acredito muito naquela coisa de que nós só podemos pensar numa coisa e se um jogador força a saída, depois vai estar descentrado. No verão de 2019, Neymar quis mais que nunca sair do PSG e depois fez a fase final da Liga dos Campeões que fez. Portanto, acho que as duas coisas são plenamente compatíveis. Acho que sim, e como já tinha dito anteriormente, acho que não sei se Neymar continuará a forçar tanta saída, porque provavelmente este verão o faça, mas acho que à medida que chegue aos 30 anos, que faz já para o ano, ele é de 92, portanto fará em 2022, se calhar até se pode conformar entre aspas, se calhar até pode aceitar de bom grado um contrato e um estatuto no PSG que não terá no outro lado. Acho que sim, Mbappé num ano mais que outro, certamente, mas que vai tentando
tentar essa saída, seja para a Premier League, seja para Madrid ou para Barcelona, mas acho que eventualmente se ganharem a Liga dos Campeões não se acomodarão. Se calhar, se como o Real Madrid ganharem 2 ou 3 seguidas, aí sim poderia acontecer algum relaxo, mas acho que não é por uma Liga dos Campeões que este tipo de jogadores se acomoda, até porque isto no futebol nunca há um ponto final, não é? Há sempre reticências e portanto, acho que muito sinceramente e sobretudo Mbappé pela idade que tem, terá a tentação e o desejo de ganhar 2, 3 Liga dos Campeões, da mesma maneira que não acho que, por exemplo, não é pela seleção francesa ter ganho o Mundial em 2018 que não vai querer agora e não vai querer muito ser campeão europeia em 2021 ou eventualmente repetir o Mundial em 2022, portanto acho que para já, sobretudo em relação a Mbappé, não há esse medo. Neymar, que acaba de fazer 29 anos, acho que pode ser uma história um pouco diferente, até pelas lesões, mas acho que Mbappé com 22 anos cumpridos em dezembro, para já não há esse risco, pelo menos palpável. Isto de um momento para o outro tudo muda, mas para já não vislumbro esse medo a um certo relaxo. E quão estranho ainda me soa falarmos de europeu no ano ímpar, não é? Europeu 2021. Quão estranho ainda me soa. Falando agora um bocadinho mais, abrindo um bocado aqui a janela, falando já da Champions League deste ano, daquilo que falta, estamos nos oitavos de final, estamos no mata-mata, como dizia Scolari. O Liverpool portou-se bem na primeira mão com Leipzig, já acho que terá de alguma forma assegurado pé e meio nos quartos de final. No entanto, eu acho que tem sido inconsistente esta época, as lesões também acho que podem impedir o Liverpool de uma candidatura muito séria à Champions. O City está em alta, mas há ali sempre um bloqueio. Depois de Barcelona, Pep tem tido sempre um bloqueio. Falavas há pouco do bloqueio pré-Atalanta com o PSG e Pep parece ter esse bloqueio, tanto no Bayern como no City. A Juventus tem Ronaldo, mas também tem Pirlo. Peço desculpa, mas isto é verdade. Nesse momento o treinador italiano parece muito verdinho para estas andanças. Falar de Pirlo como verdinho é também engraçado. Há Real e Zidane, que são obviamente donos e senhores da Liga dos Campeões quase, mas olhando para todos os envolvidos nestes oitavos de final, achas que não te parece que o Bayern é o favorito a vencer a competição justamente com este PSG? Ou achas que este ano pode ser, ou sentes que este ano o City do Pep pode quebrar a mala de pata? Eu colocaria sim o Bayern e o PSG como o top 2 de favoritos. Raramente vemos finalistas repetidos na Liga dos Campeões. Aquele ciclo 2014-2018 do Real Madrid contrariou um pouco a lógica, não só pelos 4 títulos em 5 anos da equipa de Madrid, mas também porque a Juve foi a 2 finais em 3 anos, porque o Bayern também regularmente teve ou a ganhar ou nas meias finais, mas a verdade é que a Liga dos Campeões tem-nos habituado nos últimos 25 anos a uma alternância muito grande de finalistas e, portanto, provavelmente a final não vai ser a mesma de Lisboa, mas eu acredito que Bayern e PSG partam na pole position, o PSG por aquilo que nós já falámos, o Bayern acho que, apesar de alguma inconsistência interna e se calhar não estar tão bem como estava há 12 meses, continua a ser um grupo super consolidado, com jogadores que continuam a ser igualmente competitivos e, portanto, mantém-se na primeira linha de favoritos. Obviamente que a Liga dos Campeões, ao não ser um campeonato, e fala-se disso muitas vezes, é muito mais imprevisível, porque estamos aqui a dizer isto e se calhar na próxima ronda teremos um Bayern PSG que já manda todas estas previsões ao ar, mas sim, eu acho que estes dois conjuntos estão na primeira linha de favoritos. Concordo contigo, concordo que neste momento Real Madrid, apesar de toda a mística associada, é muito complicado vermos este Real Madrid, ainda por cima que nas próximas longas semanas não terá Sérgio Ramos, que continua sem ter Hazard. É muito difícil vislumbrarmos um Real Madrid com capacidade para chegar longe. É muito difícil também, hoje em dia, e sobretudo no dia em que estamos a gravar, ver a Juve chegar longe. Eu muito sinceramente sou daqueles que acha hoje que a Juve ainda pode ganhar tudo, ganhar tudo,
está na final da Taça da Itália, está mais que dentro na luta pela Série A e está, obviamente, dentro da Liga dos Campeões, mas acho que esta crença baseia-se mais no clube que é, na mística que tem e por ter Ronaldo, propriamente pelas sensações do dia a dia, porque vimos de uma semana em que vimos a Juve perder em Nápoles como perdeu, perder no estádio do Dragão como perdeu, portanto também é difícil vislumbrar uma Juve campeã europeia. Portanto, eu acho que atrás do PSG e Bayern estão o Liverpool e City. Eu não descarto o Liverpool, acho que o que aconteceu nos últimos 2 meses foi assim uma espécie de bola de neve, porque se juntaram, sobretudo a lesão de Van Dijk, que gerou muita instabilidade na defesa, a juntar à lesão de Van Dijk, lesionou-se Matip, Diogo Gomes, ou seja, a defesa cai ali como um castelo de cartas. Isso leva a um efeito dominó que faz com que Henderson e Fabinho deixem de jogar no meio campo. Thiago Alcântara está na fase inicial, quando ele poderia adaptar-se à equipa com menos pressão de resultados, e tendo Fabinho e Henderson no meio campo e Van Dijk atrás. Thiago estava lesionado e depois, quando volta num contexto de muita urgência competitiva, de muita insegurança competitiva, e depois isso é tudo uma bola de neve, porque surge uma derrota, aumentam as dúvidas, ao aumentarem as dúvidas há mais derrotas, e portanto é uma bola de neve. É uma equipa que não está habituada a perder nos últimos 3 anos e que soma muitas derrotas seguidas. Do nada começam a acontecer coisas que não aconteciam, os erros de Alisson, a maneira quase que, e depois é mesmo esta bola de neve, é um pouco esta lei de Murphy. No último fim de semana em Leicester, o Liverpool faz 75 minutos, 80 muito bons, e em 3 minutos há um lance que é penalti, não é penalti, é gol anulado, mas depois o gol é confirmado. Há um gol anulado ao Leicester, na jogada a seguir o Alisson choca com defesa que está a fazer a estreia pela equipa, e há um golo, no lance a seguir há outro golo, e em 5 minutos tu passas a estar a ganhar 1-0 no terreno de uma das 3, 4 equipas da Premier League e estar a ganhar bem, para estar a perder 3-1, quase sem te perceber muito bem como, e são tipo de coisas que acontecem. Agora, eu não acho que estes 2 meses tenham feito com que o Liverpool deixe de ser uma das melhores equipas da Europa, com alguns dos melhores jogadores da Europa, com um super treinador, e acho que um pouco galvanizados por esta vitória importante, ia dizer em Leipzig, mas não foi? Sim, mas em Budapeste, no outro dia, e com algum tempo, porque se fomos a ver bem, esta eliminatória eu diria, está praticamente no bolso, e com o tempo que falta até aos quartos de final, portanto, com quase este mês para a equipa se consolidar, não haverá Van Dijk. Klopp já disse que provavelmente não jogaria mais esta época, mas dará para recuperar algumas peças, para recuperar confiança. Acho que eu acredito que Klopp já esteja a colocar a sua mira aí em reduzir danos na Premier League, garantir este top 4 agora nas próximas 4, 5 semanas, e olhar para abril, maio, com a expectativa de poder pelo menos competir pela Liga dos Campeões, porque no final de contas são 4 jogos até à final, e acho que um Liverpool que possa lamber um pouco as feridas daquilo que aconteceu, obviamente vai muito, muito tarde para lutar pela Premier League, mas acredito que possa lutar pela Liga dos Campeões. Em relação ao City, 17 vitórias seguidas, Guardiola did it again, uma equipa super, hiper dominante. É um desafio, acho que se tem dito pouco isto, é a primeira vez na carreira que o Guardiola reconstrói uma equipa para o êxito, porque Barcelona, primeiros 3 anos, 3 ligas, 2 Ligas dos Campeões, ao 4º ano não ganha nem a Liga, nem a Liga dos Campeões e sai. Bayern, 3 anos, 3 a Bundesliga. No City não ganha o primeiro ano, ganha a Premier League nos 2 anos a seguir, depois perde ao 4º, e portanto este seu 5º ano no Manchester City é o primeiro ano de reconquista que o Guardiola tem. Eu pelo menos tinha muitas expectativas em relação a isto, porque grandes treinadores foram mestres nisso. Ferguson obviamente é o grande mestre da reconstrução
das equipas, mas há igualmente outras lendas dos bancos que nunca passaram por este processo. Por exemplo, Mourinho, sendo um treinador ao nível dos melhores de sempre, nunca teve este processo de reconstrução. No Chelsea sai quando as coisas começam a correr mal, no Real Madrid tem aquele terceiro ano que tão mal corre, no Inter sai depois do triplete, portanto Mourinho nunca quis ou nunca se viu capacitado, ou quer que seja, nunca passou por esse processo de reconstrução. Guardiola assumiu o desafio desse processo de reconstrução e a verdade é que temos uma nota 20 em toda a linha, não só por ter conseguido fazer, mas porque foi uma verdadeira reconstrução pela volta que ele deu à equipa, pelo seu gênio tático, ter conseguido uma vez mais uma nova fórmula que nos surpreende a todos, por ter colocado a equipa a jogar desta maneira, mesmo sem Agüero, mesmo sem De Bruyne, por ter recuperado uma série de jogadores e, portanto, uma vez mais Guardiola merece todos os elogios e mais alguns. Vamos ver como é que é a Liga dos Campeões. Eu, curiosamente, há pouco estava a pensar nisto, dei para mim a pensar, bom, talvez o facto deles chegarem a fevereiro, março, abril com a Premier League no bolso pode facilitar alguma gestão, mas a verdade é que em 2018 também chegaram, no Bayern Munique ele também várias vezes já chegava com a Bundesliga no bolso, e Guardiola também, pelo menos tenho ideia de num dos anos do Bayern, acho que foi o primeiro, ter dito que se calhar chegar a abril com 3 meses de Bundesliga já fechados não era a melhor ideia, era melhor chegar mais ativo. Portanto, isto às vezes quase que todas as teorias parece que vão desmentindo umas às outras. O que é certo é que, apesar de tudo, temos que ter o City em conta. Vamos ver se, e eu desconfio que algumas carências individuais que a equipa tem e continua a ter em eliminatórias da Liga dos Campeões possam continuar a pesar. Ao final de contas, Ederson sendo fantástico para o modelo do City em muitos jogos de máxima exigência e em muitos jogos de máxima exigência nos últimos 3 anos, isto aconteceu à primeira oportunidade do adversário é golo. Não são erros de Ederson, mas digamos que começas a perder 1-0 quando com Neuer, Oblak, Ter Stegen, muitas vezes não começas a perder 1-0, e contra o Tottenham em 2019, contra o Liverpool em 2018, Ederson não te deu essa manutenção do 0-0, e eu, pelo menos, acho que isso pode ser chave. No final de contas, Zinchenko não é o melhor lateral esquerdo do mundo, Rodri não é o melhor médio centro do mundo, Gundogan está a ser um 9 fantástico, mas não é um Lewandowski, Sterling, Mahrez não são Neymar, Mbappé, Di Maria. Portanto, eu acho, e sinceramente acho que os melhores jogadores do City não são os melhores do mundo. Provavelmente o único jogador do City que seja nos 10 melhores do mundo seja Kevin De Bruyne, que mesmo assim falha muitos jogos por lesão. Portanto, eu acho que numas meias finais com o PSG, nos quartos de final com o Bayern, ou mesmo numa eliminatória contra o Lyon ou contra o Mónaco, esta falta de qualidade de primeiríssimo nível tem penalizado Guardiola. E são coisas há pouco a fazer em relação a isso, e eu suspeito que isso possa voltar a acontecer, ainda que obviamente uma equipa que ganha 17 jogos seguidos em Inglaterra tem de ser considerada candidata, e o City é candidato, mas acho que por tudo isto é menos candidato que o PSG, é menos candidato que o Bayern, e não sei se não é menos candidato que o Liverpool, sinceramente. Falaste em Lyon, falaste em Mónaco, mas excelente ponto para a próxima pergunta, porque nós estamos habituados nas últimas décadas, eu diria na última década, bem habituados a que uma equipa mais pequena consiga chegar pelo menos às meias finais da Champions. Pelo menos não, quase sempre às meias finais da Champions, não é? O ano passado com Leipzig, por exemplo, tiveste o Mónaco de Mbappé, tiveste o Lyon também o ano passado a eliminar os Juventus, aquele Ajax que esteve tão perto de chegar à final. Este ano, como outsiders, eu diria Gladbach, Lazio, Chelsea, Atalanta. Ainda podemos colocar o Porto também, eu acho que pode caber neste grupo. Achas que alguma destas 4, 5 equipas pode ser o outsider desta época? O Chelsea com Tuchel, não é? O Gladbach, para ser outsider, teria que eliminar justamente o Pep. A Lazio, para ser outsider, teria que eliminar justamente a equipa que nós demos aqui como principal favorita à vitória final. E a Atalanta é uma caixa de surpresas, mas o Real Madrid também é.
o que é que achas que pode acontecer aqui? Se achas que alguma destas de facto pode... Para já gostava que me dissesse se alguma destas te enche o olho, de qual destas equipas gostas mais? Destas equipas pequenas, qual destas estás a gostar mais este ano? Em contexto de Liga dos Campeões ou em contexto interno? Acho que já temos as respostas, obviamente. A Atalanta sempre, mesmo tendo passado por uma época peculiar, obviamente a perda de Papo Gomes é dura, não só no ponto de vista de jogo, mas até do ponto de vista de ligação emocional, mas acho que mesmo assim Gasperini, com a promoção de nomes como Pessina, tem provado que consegue renovar a equipa e não depender daquele que é provavelmente o melhor jogador da história do clube. Acho que a Atalanta é a equipa que mais nos enche o olho, mas talvez não esteja tão pujante quanto há um ano. Acho que não há nesta edição um nome tão claro para ser outsider, ou seja, em 2017 nós já chegamos a esta fase de fevereiro com a ideia que o Mónaco era uma coisa muito, muito séria. Em 2019, com a ideia que o Ajax era uma coisa muito séria. O ano passado, o Leipzig do Nagelsmann vinha também com muita força, dizimou o Tottenham por 4-0 no global das duas mãos. Este ano acho que isso não acontece por momentos específicos das equipas e também por sorteio. No final de contas, o Leipzig calha com o Liverpool, que é um desafio muito duro. A Lazio, que sendo uma equipa que mesmo no contexto italiano aparece inferior a outras, como a própria Roma, mas é uma equipa que a eliminar pode ser muito complicada, muito aguerrida, muito agressiva, junta a isto uma grande facilidade de fazer gols, porque no final de contas tem um dos pontas de lança mais eficazes do futebol europeu, mas calhou com o Bayern, portanto é um pouco mais complicado. O Gladbach também é uma equipa muito entusiasmante, que também um pouco à semelhança da Lazio não está a ter a melhor das campanhas internas, mas calhou com o City, portanto acho que os sorteios um pouco dificultaram um pouco que essa existência de surpresas. Acho que a Atalanta pode uma vez mais surpreender, vai defrontar um Real Madrid ferido. Sinceramente eu acredito até que o Real Madrid possa passar, mas acho que a Atalanta um ano mais tem aqui a oportunidade de fazer algo histórico. Portanto, eu se tivesse que apostar, até apostaria na Atalanta uma vez mais, sendo que este Porto tão irregular no plano interno tem claramente uma matriz que o coloca bem capaz de fazer surpresas europeias. Eu acho que há uma diferença entre ser muito dominante no futebol português e sê-lo na Europa. Já, por exemplo, em 2019 o Porto não era a melhor equipa portuguesa, era o Benfica de João Félix e Bruno Lage, e é o Porto que chega aos quartos de final da Liga dos Campeões esse ano. Mesmo o Porto no Lopetegui chega aos quartos de final da Liga dos Campeões quando não era a melhor equipa portuguesa. Mas este Porto de Sérgio Conceição, que é a única equipa que nos últimos anos em Portugal tem-se mostrado à altura de competir na Liga dos Campeões, até as próprias fragilidades que tem às vezes no plano interno, a dificuldade de dominar, alguns problemas em ser uma equipa tão superior às outras como deveria ser no dia-a-dia da Liga. Essas fragilidades ou essas características no plano interno transformam-se em virtudes no plano europeu e, portanto, a componente estratega de Sérgio Conceição, a agressividade com que ele prepara a equipa para momentos pontuais, o próprio estilo de jogadores como Sérgio Oliveira, Corona, Taremi, que se sentem muito confortáveis nestes contextos, como se viu contra o City, como se viu contra a Juve, de pressão, de esperar, de ir morder, quase como se fosse um Atlético do Simeone. Acho que isso leva a que tenhamos uma equipa que, sendo um campeonato onde nós não estamos habituados a ver isso, não há muitas equipas portuguesas que apostam nessa pressão tão coordenada e tão agressiva. Na Europa, Conceição acaba por ver esse plano mais legitimado e ser um plano que coloca o Porto a ter disputado 2 jogos taco a taco com o City e coloca o Porto
em condições de ir a Turim em vantagem na eliminatória, e com a eliminatória em aberto tem do outro lado um Cristiano Ronaldo que é especialista a dar a volta a este tipo de eliminatórias, e obviamente será um desafio de primeiríssimo nível para os Dragões, mas o Porto tem aqui uma grande oportunidade de passar, e passando, obviamente que há condicionantes do sorteio, não é a mesma coisa calhar com o vencedor do Sevilha Dortmund do que calhar com o Bayern, Claro. não, passando o Bayern, mas acho que o Porto está em condições também de poder ser a surpresa da competição. Vamos a ver. E depois ainda há o Chelsea, que foi campeão europeu justamente numa época com alguns pontos com esta, não é? Porque também despede um treinador tão cedo na época e depois acaba campeão europeu, na época de Vilas Boas, depois com Di Matteo. Última pergunta, nós abrimos com Mbappé, tu fugiste muito bem no início do nosso podcast é esta pergunta, mas abrimos com Mbappé, vamos fechar com Haaland, até porque estamos também na ressaca de mais um enorme jogo de Haaland, desta vez em Sevilha. Haaland tem menos 2 anos que Mbappé, não tem obviamente o Mundial porque nasceu na Noruega e não na França, e ainda não tem títulos na Liga dos Campeões, nem finais, mas tem 20 anos, é um prodígio imenso. Tu achas que o Haaland pode estar para o Mbappé como Ronaldo e Messi estiveram um para o outro? Ou se quiseres que eu te faça esta pergunta de outra forma, achas que Haaland será o sidekick de Mbappé a marcar a próxima década de futebol? É possível, e sobretudo olhando ao que aconteceu na última semana é difícil ter outra resposta que não sim a essa pergunta. Curiosamente, e puxando um pouco aquilo que nós dissemos sobre Mbappé em Haaland, eu também vejo uma evolução, acho que é mais jogador do que era há 1 ano e meio. E aqui quase que me sinto tentado a ir buscar umas declarações de Klopp há 3 ou 4 anos que dizia que esta geração de jogadores era a mais profissional de sempre, e eu acho que há não só um profissionalismo, mas um desejo por melhorar, uma fome nestes jovens também muito ligado a estarem desde tão cedo com tanta gente à volta, com tantos estímulos para crescerem, e eu vejo-os num gosto pelo crescimento que me parece muito evidente nestes 2 casos, e acho que Haaland tem sido um claro exemplo disso. Acho que é muito, se Mbappé nós podemos mais ou menos vislumbrar o jogador que pode ser, acho que Haaland ainda é um pouco uma incógnita, porque nós vemos um pouco aquele corpo de ciborgue, um rapaz tão alto, mas depois corre 50 metros e remata como ele remata ontem em Sevilha, no jogo em Sevilha, o segundo gol dele, ele acompanha a jogada com aquela velocidade, com aquela agressividade, mas depois consegue orientar o corpo e finalizar com a parte dentro do pé, como se fosse o Thierry Henry, com uma subtileza enorme. Portanto, acho que é um jogador que não tem teto. É ao contrário de Mbappé, parece-me evidente que não ficará muito tempo em Dortmund. E, enfim, vamos ver o que é que o futuro nos reserva, mas acho naturalmente que Mbappé marcará a próxima década da Liga dos Campeões, não digo dos europeus e dos mundiais, porque nasceu na Noruega, ainda que atenção a esta geração da Noruega, mas para isso terás que falar com o nosso João Pedro Cordeiro. Mas acho que sim, acho que é um nome fortíssimo para a próxima década, ou década e meia, tendo em conta esta longevidade que vemos em Ronaldo, Messi, Federer ou LeBron James. Por isso acho que também não podemos descartar que estes homens, seguindo esta tendência, também entrem pelos 30 dentro. Sim, e lá está, e com os tais níveis de profissionalismo de que falavas, com os tais avanços também na ciência aplicada ao futebol, e o facto de serem espécimes físicos, não é? E tu olhas para Haaland e é um autêntico espécime físico, uma coisa impressionante. Já o era com 16 anos, agora só ficou ainda mais forte. Pedro, muito obrigado por ter estado connosco. Daqui no Quarto Vai a Jogo. Mais uma vez dizer a todos os que nos ouvem para seguir o Pedro Barata no Twitter, sobretudo, é lá que ele vai comentando os jogos também quase em formato